Romanos capítulo 5, dos versículos 5 a 8. Os irmãos encontraram? Amém, irmãos? Amém? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos ler juntos esse verso 8, irmãos? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pai querido e amado Senhor, mais uma vez diante de Ti nos colocamos em oração, conscientes, ó Deus, que estamos diante da verdade bendita do Senhor, do Teu Evangelho, da Tua Palavra, Deus, aberta e lida nesta noite com a Tua Igreja, com os nossos amados irmãos. Que o Teu Santo Espírito traga luz à nossa mente, ó Deus, ao nosso coração. E que essa verdade não apenas seja uma informação que ocupa a memória da nossa mente, mas, sobretudo, ó Deus, que preenche o nosso coração, que lava a nossa alma, que move a nossa vida a cada dia, ó Deus, neste mundo. A verdade de que o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ó Pai querido, que o Teu Santo Espírito, portanto, anime os nossos corações, fale as nossas almas essa noite. Em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, o seu coração aberto, a sua mente aberta para a palavra de Deus, que é verdade para nós. O amor de Deus, irmãos, é algo muito referenciado por pessoas que amam a Deus e até mesmo por pessoas que não conhecem a Deus, mas falam de que, de fato, Deus é amor. Nós cantamos, nós pregamos, nós falamos, nós comunicamos, nós vemos isso na Bíblia, de como Deus revela o seu amor para conosco. Mas, a despeito dessas verdades, dessas realidades, o nosso coração, às vezes, tenta nos enganar para o fato de que Deus nos ama, para o fato de que Cristo, de que Deus revelou o seu amor na pessoa de Cristo. E muitas vezes somos inclinados a pensar, a duvidar, a enfrentar qualquer tipo de crise no que diz respeito ao amor de Deus. Nós vemos personagens bíblicos que enfrentaram isso. Por exemplo, Gideão. O próprio povo de Israel, em Malaquias capítulo 1, quando diz: como é que o Senhor nos ama? E veja a nossa circunstância. E Deus prova o seu amor àquela nação. Meus irmãos, o texto de Romanos capítulo 5 é um texto que está inserido nessa construção do apóstolo Paulo na apresentação do Evangelho de Deus. Nos capítulos 1 e 2, o apóstolo Paulo fala da nossa necessidade do Evangelho. No capítulo 3 ele introduz de como o pecado nos afastou de Deus, e de como então a graça de Deus vai sendo revelada por meio da justificação diante de Deus, na obra perfeita e terminada e única do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois o apóstolo Paulo começa a introduzir a doutrina da justificação no capítulo 5, então ele vem para mostrar os benefícios desse ato de Deus, que inclui inclusive a paz do nosso relacionamento com Ele. Ele começa o capítulo 5 dizendo isso: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus nosso Senhor. O acesso a Deus, a esperança futura, no versículo 2 do capítulo 5. Ele fala ainda da alegria em meio ao sofrimento, nos versículos 3 e 4 do capítulo 5. E aí então ele chega ao capítulo 5, e do versículo 5 ao versículo 8, ele escancara, ele descortina como Deus revela o seu amor por nós. Então ele diz: ora, esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A primeira verdade revelada no texto é o amor de Deus demonstrado
derramado nos nossos corações quando Cristo morre por pecadores, quando Cristo, então, se entrega por pecadores. Qual era a nossa condição? Qual era a nossa realidade? Em que estado nós estávamos? Em que situação nós nos encontrávamos quando Deus nos amou? O texto nos diz que Deus derramou o seu amor por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós estávamos distantes do amor de Deus. Quando nós não estávamos, então, voltados para Ele. Enquanto nós somos tentados a pensar que o amor de Deus, irmãos, fruto da nossa obediência, ou seja, eu amo a Deus e por isso Ele me ama, o texto nos fala diferente, o texto nos informa diferente. Perceba, há pessoas que acreditam que elas serão aceitas por Deus porque elas são boas e podem fazer algumas coisas boas, e porque têm algumas atitudes boas, e porque manifesta algum tipo de bondade em relação às outras pessoas. Mas o texto nos diz que Deus não nos ama por essas coisas. Deus não nos amou por esses atos de bondade. Deus nos amou quando nós éramos pecadores, porque nenhum ato de bondade nos torna merecedores da graça, do favor, da misericórdia de Deus. Paulo, então, nos ajuda a reconhecer, meus irmãos, que o amor de Deus nunca foi uma resposta ao nosso amor por Ele. Mas, ao contrário, o nosso amor por Deus é sempre uma resposta daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele realizou por nós, daquilo que Ele manifestou por nós. Deus nos amou primeiro. Nós éramos indiferentes à sua graça. Nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus, alheios à verdade de Deus, rebeldes em nossas motivações, em nossos corações. E o texto nos diz que Deus, graciosamente, derramou em nosso coração, pelo Espírito Santo, então, o seu amor, a sua graça. Meus irmãos, é incrível como o texto deixa de forma muito clara essa verdade. É incrível como o texto deixa muito clara essa realidade. É incrível como o texto deixa muito claro isso para nós. Portanto, meus irmãos, não há razão ou não há como chegarmos diante de Deus e dizermos: Deus, o Senhor precisa me amar por alguma coisa que há em nós. Mas foi a graça de Deus que nos alcançou. Qual foi a sua obra? A sua obra foi nos amar. Não somente Deus nos ama, mas Ele manifesta isso na obra de Jesus Cristo, porque o custo de Deus nos amar foi alto, o custo de Deus nos salvar foi alto, o custo da graça de Deus chegar ao nosso coração foi alto, o custo de Deus nos tornar seus filhos e formar uma comunidade que o ama e que se entrega para Ele e que busca viver todos os dias em resposta a esse amor foi alto. Jesus morreu por pecadores, versículo de número 6, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. O preço foi pago, meus irmãos, e esse preço foi a morte do próprio Jesus Cristo. Nós amamos aquele que merece toda a honra e toda a glória. Nós amamos nós amamos aquele que merece todo o louvor como a resposta a Deus, ou ao que Ele fez por nós. É interessante como Paulo, inclusive aqui, ele constrói uma narrativa para mostrar, dizendo: olha, dificilmente alguém morreria por alguém injusto. Talvez você fizesse isso pelo seu filho, sei lá, por alguém que você ama muito fortemente, mas dificilmente a gente faria por alguma outra pessoa. Talvez você olhasse para o seu lado, para as pessoas aqui, e dissesse: rapaz, por que eu morreria aqui, né? Por que eu entregaria a minha vida aqui? Não sei, talvez você diga assim: não vou dizer, talvez ninguém. Dificilmente a gente faça isso. Mas o texto diz, intensificando essa realidade: Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. É interessante isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo constrói para mostrar o quão notável é o amor de Deus, o quão maravilhoso é a graça de Deus, o quão espetacular é a bondade de Deus para conosco.
o quão maravilhoso é o amor do nosso Senhor, quando nós éramos inimigos do seu reino, quando nós éramos inimigos da sua graça, quando nós éramos pecadores, imersos em nossos vícios, em nossas práticas pecaminosas, distantes de Deus, mas o Senhor revelou a nós o seu amor e a sua graça. Primeiro o apóstolo Paulo fala desse amor demonstrado. E aí então ele nos convida para experimentarmos esse amor. O Espírito Santo é derramado em nossos corações. Esse amor é para todo aquele que entrega-se a Cristo como seu Salvador. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Perceba a relação pactual. O amor de Deus não é algo, meus irmãos, aleatório, simplesmente alguma abstração da realidade humana, mas o amor de Deus é provado para conosco. Deus prova o seu amor para conosco, o que Deus anseia ao enviar o seu Filho Jesus Cristo, o que Deus deseja ao enviar o seu Filho Salvador, é que o nosso coração experimente, que o nosso coração se relacione, que a nossa vida, então, viva na vida de Cristo. Estamos cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, esse amor, quando experimentado, é uma esperança certa para o nosso coração. É interessante porque Paulo, quando escreve essa carta, no capítulo 15, ele diz que tudo que foi escrito para nos dar esperança. Quando nós experimentamos, então, esse amor de Deus em nossa vida, nós experimentamos uma esperança certa. No capítulo 5, no versículo 1, ele fala dessa justificação e como essa justificação nos garante uma esperança verdadeira, uma esperança real. E o versículo 5 nos diz: ora, essa esperança não confunde. Essa é uma esperança certa, que é garantida, que é experimentada na relação com Cristo, na vida com Cristo, no amor com Cristo, na experiência de ter no coração o Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa graça que nos leva a uma vida de esperança. Sabe, irmãos, muitas coisas dessa vida tiram a nossa esperança. Muitos sentimentos arrancam do nosso coração a esperança. Às vezes o medo, viver dominado pelo medo, ou viver dominado pela incerteza. Você olha para o futuro, olha para o amanhã e não vê tanta beleza, e não vê de repente um cenário tão maravilhoso, um cenário tão motivador. Talvez há muita desesperança nesse mundo, mas o Evangelho, essa graça de Deus, esse amor de Deus experimentado por nós, produz no coração uma verdadeira esperança. A esperança para a sua vida, irmão, a esperança para a sua vida, minha irmã, a esperança para você que vem lutando, então, com sentimentos, com provações, com tentações. Há uma garantia na palavra de Deus, há uma esperança que não confunde, há uma esperança que muda a nossa vida, há uma esperança que muda a nossa rota, há uma esperança que muda o nosso coração, há uma esperança que muda a nossa mente, que muda os nossos sentimentos, que muda a nossa direção. Há uma esperança no Evangelho para aqueles que experimentam a graça de Deus, para aqueles que experimentam o amor de Deus. Quando nós olhamos a vida de Jesus Cristo, meus irmãos, registrada pelos evangelistas, nós vemos como a esperança foi capaz de transformar corações endurecidos. Nós vemos como a esperança foi capaz de transformar realidades penosas, duras, nebulosas, cinzentas. Nós vemos como a graça de Deus foi capaz de mudar corações que pareciam caminhar para a perdição, realidades duras. A esperança não confunde. Quando o amor de Deus é derramado em nosso coração, há uma transformação real, há uma nova vida, há um novo caminhar. Porque não é um chamado para viver uma abstração, mas é um convite, uma convocação para viver um relacionamento com Deus. Talvez é isso que você precisa essa noite. Talvez seja isso que você mais necessita. Talvez a sua maior necessidade não é que a conta vermelha do banco se torne azul, ou não é que algumas mudanças menores na sua vida aconteçam. A maior necessidade nesta noite é esperança para o seu coração, é alegria para a sua alma, é transformação na sua vida, e isso o Evangelho lhe fornece, e isso a graça de Cristo nos faz experimentar. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é confiar nesse amor. É dizer: Senhor, derrama no meu coração essa graça, essa esperança. Derrama na minha vida esse amor que transforma, esse amor que muda,
esse amor que dá jeito naquilo que parecia não ter jeito, esse amor que muda os corações e que traz esperança diante das circunstâncias mais adversas nessa vida. O que você precisa é abrir o seu coração essa noite, porque o Senhor pode derramar sobre ele do amor que muda a vida e que transforma a realidade. Este é o amor de Deus aplicado e experimentado. Ele nos dá uma verdadeira esperança. Paulo demonstra, meus irmãos, que esse amor que aconteceu, ele veio de nós, fora de nós, mas operou em nosso coração. É um engano achar que a esperança será encontrada dentro de você. O mundo diz assim: olhe para você, olhe para o seu coração, olhe para dentro de você e aí está a solução dos seus problemas. Olhe para dentro de você e se encontre. Vá para um autoconhecimento. A esperança está dentro de você. Todos os caminhos estão dentro de você. Não, não é uma verdade. O amor vem de Deus. O amor procede de Deus. A mudança tem outra origem. A fonte de transformação tem outra origem. Não somos nós mesmos, mas é o amor de Deus derramado em nosso coração. Não olhe para você, ou talvez não busque qualquer coisa nessa realidade, mas busque unicamente naquele que pode de fato mudar. O amor de Deus derramado em nossos corações. Por meio de quem isso acontece? Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de Deus. Versículo 5 nos diz: ora, o amor não confunde, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando acreditamos, ou cremos em Deus, ou decidimos, pela graça de Deus, servir ao Senhor, Deus envia o seu Espírito Santo para residir em nossos corações. Ele é como uma fonte, disse João, de águas, que vai produzindo alegria na nossa alma, que vai enchendo o nosso coração de alegria, de esperança, de plenitude. É a presença do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, que vai afastando o medo, que vai tirando, então, a dúvida do amor de Deus, que vai dissipando qualquer crise na alma. É a presença do Espírito Santo personificando o amor de Deus, que vai operando em nossas vidas. Isso é uma coisa que nós precisamos como igreja do Senhor, é ser cheios do Espírito Santo. É buscar o Espírito Santo. É orar para que Deus derrame em nossas vidas a cada dia o Espírito Santo. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. É quando o nosso coração experimenta essa realidade, que explode dentro de nós, irmãos, uma fonte inesgotável, infindável do amor de Deus, e que vai enchendo a nossa alma. Mesmo quando o medo tenta algum lugar, o amor de Deus vai enchendo a nossa alma. Quando a dúvida, quando a dor, qualquer outra coisa, o amor de Deus vai enchendo os nossos corações pela presença do Espírito Santo. Talvez a gente esteja cheio demais de muitas outras coisas. Talvez a gente tenha tempo demais para muitas outras coisas. E falta-nos essa busca do Espírito Santo. Essa presença de Deus em nós, por meio do seu Santo Espírito, operando em nossas vidas e em nossos corações. Esse agir de Deus é um grande presente para nós. Nós não merecíamos, mas Deus resolveu nos dar. Não éramos merecedores, mas a graça de Deus mudou a nossa sorte. E por meio de Cristo, o Senhor aplicou isso ao nosso coração. A religião ensina que você será salvo por alguma coisa que você faça. Que Deus vai olhar para você e vai dizer: nossa, como meu filho fez coisas boas, ele merece ser salvo. Como fulano ou cicrana fez algumas atitudes boas, ele merece ser salvo. Na realidade, isso não é evangelho, isso é religião. Isso é uma tentativa do homem de religar a Deus, de religar-se a Deus. Isso é uma alternativa do homem de abrandar a ira de Deus diante dos seus pecados.
Isso não é novo. Já no jardim o casal fez isso. Quando eles pecaram contra Deus, quando eles conheceram a sua realidade pecaminosa, quando eles viram a dureza do seu coração e a consequência do seu pecado. Diz a Bíblia que o casal fez para si vestes, então, de figueira. Eles se vestiram de folhas na tentativa de cobrir o seu pecado, de cobrir a nudez, de cobrir a realidade que agora eles estavam vivendo. É isso que a religião às vezes faz. Às vezes ela ensina ou instrui a você fazer certas atitudes, a ter boas obras, ou então a cumprir alguns rituais religiosos, ou algumas práticas então de espiritualidade, e está tudo bem. Deus foi então apaziguado, a ira de Deus, você foi aceito pelo Senhor, mas não é essa a realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho diz que nós éramos pecadores, que nós somos pecadores, que nós nos afastamos de Deus, que o nosso coração se inclina para as nossas vontades, que o nosso coração se inclina para aquilo que desobedece a Deus, que a nossa alma anseia satisfação em coisas que são passageiras, que a nossa alma anseia em satisfazer os nossos anseios, nossos prazeres imediatos, mas a graça de Deus, quando nós estávamos nessas condições egoístas, pensando apenas em nós mesmos, a graça de Deus nos alcançou e nos abraçou e nos chamou para perto do Senhor. Nós não merecíamos, mas o Senhor fez isso graciosamente, e Ele pode fazer isso essa noite com a sua vida. O amor de Deus foi entregue ou manifesto a nós por graça. É graça. Se você está aqui essa noite, foi graça de Deus. Se você está vivo hoje, foi que a graça de Deus lhe mantendo. Se você tem o que você tem, foi graça de Deus. Tudo é fruto da graça, da bondade de Deus, seja aos crentes, aos não crentes, a graça de Deus, a graça comum de Deus abençoando, a graça comum de Deus sendo revelada ou manifestada, mas há uma graça que somente a Cristo revela em nosso coração. Essa é a graça da salvação, essa é a graça da reconciliação, essa é a graça da vida com Deus, essa é a graça da união com Deus, essa é a graça daqueles que caminham para a eternidade, essa é a graça daqueles que têm convicção de que um dia serão chamados pelo seu Senhor e ouvirão dele: entrai-vos benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado. Essa é a graça da salvação. E ela é ofertada essa noite ao seu coração, não porque você merece, mas porque a graça de Deus se revela aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Meus irmãos, de que maneira nós devemos responder esse amor? De que maneira nós devemos responder essa graça de Deus? Há muitas maneiras, mas eu queria listar 3 aqui. Primeiro, o descanso que é manifesto ao nosso coração, essa paz que procede desse ato de Deus, ou seja, descansar o nosso coração nesse amor, na compreensão correta do amor de Deus, daquilo que Ele fez por nós. Por que isso é importante? Porque talvez a sua luta seja fruto de uma compreensão equivocada do amor de Deus. Do tipo assim: o que foi que eu fiz para merecer isso? Isso é um entendimento equivocado do amor de Deus. Porque o amor de Deus, irmãos, é diferente, o entendimento é diferente, a compreensão é diferente. Senhor, eu sei que eu merecia muito mais do que isso, ou coisas pior do que isso, mas o Senhor me amou, me alcançou. Responder, irmãos, ao amor de Deus com um descanso, com um coração que descansa, é saber que o amor que ganhamos dele, a graça que ganhamos dele, ela é infindável e não a perderemos, porque todo aquele que Deus deu ao Filho, o Filho jamais lançará fora. Então, se Deus lhe amou hoje intensamente, Ele vai fazer isso amanhã, Ele vai fazer isso depois de amanhã. Sabe o que é que muda? O que muda é a gente. Porque às vezes a gente acorda dizendo assim: meu Deus, o Senhor não me ama. O coração parece frio, mais gelado do que qualquer iceberg. Distante de Deus, e a gente fica com essas interrogações, com essas perguntas:
Mas não foi Deus que mudou. Não foi o amor de Deus que mudou. Ele é imutável. Ele não diminui, ele não oscila, dependendo da estação. Ele permanece. Então descanse. Mesmo quando o seu coração tentar lhe enganar, dizendo, está vendo, Deus não lhe ama. Aí você diz, Ele me ama. Você abre os olhos e olha para a cruz. E lá na cruz está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você olha para Cristo e diz assim, Senhor me amou quando eu ainda era pecador. Em Cristo Jesus o Senhor me alcançou. Então descanse o coração, meu irmão. Às vezes a gente diz assim, meu Deus, eu estou passando por essa luta, por essa prova. Será que Deus não me ama? Não é. A pergunta não é essa. A pergunta é, Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei, Senhor. Eu sei que o Senhor quer aperfeiçoar minha fé, ajustar meu coração. Então me dê a graça para que eu sustente, para que eu persevere, para que eu siga em frente, amando o Senhor, e tira do meu coração qualquer engano do pecado de achar que o Senhor não, que eu não sou amado pelo Senhor. Uma segunda realidade, irmãos, como a gente deve responder a esse amor, é amar como Cristo nos ama. Essa é uma realidade comunitária. Essa é uma realidade relacional, horizontal. Eu olho para Deus e sei que Deus me ama. Eu olho para o próximo e eu amo como o Senhor me amou. Perceba como isso é importante, irmãos, porque isso abarca todas as relações humanas. Por exemplo, quando você vai para Efésios capítulo 5, que o apóstolo Paulo descreve como o marido deve, então, conduzir a sua casa, diz que deve amar como Cristo amou a igreja. Quando você vai para Timóteo, por exemplo, Timóteo, então, Paulo escrevendo a Timóteo assim, você deve amar os mais velhos, Timóteo era um pastor jovem, você deve amar os mais velhos como se fossem seus pais. Vocês devem amar os da sua idade como fossem seus irmãos. Perceba a relação que é estabelecida a partir do vínculo do amor. Nós precisamos ser uma comunidade que se ama. Nós precisamos olhar para aquilo que foi revelado por meio de Deus em Cristo Jesus e reproduzir nas nossas relações, na nossa convivência, no nosso cuidado. Porque eu me importo com meu irmão. Porque um dia Deus se importou comigo e me amou. Eu preciso amar meu irmão. Eu preciso amar o meu pastor. É tão chatinho, gente, né? Mas eu preciso amá-lo. Eu preciso cuidar uns dos outros, porque é assim que a relação acontece, quando nós experimentamos um amor de Deus. Eu preciso olhar para aqueles que precisam da graça de Deus com amor também. É isso que a palavra do Senhor nos ensina, quando a gente lê, por exemplo, a primeira carta do Evangelho de João, ou de João, nós vemos como o apóstolo vai mostrando a relação do amor com Deus e a relação do amor com o próximo, como fruto desse amor que recebemos de Deus. E uma terceira realidade, irmãos, uma resposta a esse amor, é compartilhar esse amor. Uma compreensão correta do amor de Deus leva a igreja a uma vida missional. O que é uma vida missional? É uma vida que está envolvida em uma missão, em um propósito, em uma realidade que vai além de nós, em uma realidade que vai além das nossas realidades, em uma vida que vai muito mais além da vida que a gente vive, de acordar, de ir ao nosso trabalho, de cuidar da nossa casa, de se relacionar uns com os outros, de ir à feira e vai lá e faz as suas compras, e fala com o vizinho, muito mais do que essas nossas aspirações ou realizações diárias, seja um curso, seja uma formação, seja dinheiro, ou qualquer outra coisa, ou viagens, ou passeios, seja lá o que for, muito mais do que essas realizações. Viver uma vida missional é compreender que Deus nos colocou neste mundo como embaixadores do seu reino, como embaixadores desse amor revelado em Cristo Jesus. Então a gente olha para Goiânia e diz, Senhor, essa cidade precisa ser alcançada pelo teu amor. A gente olha para realidades difíceis nessa cidade, para pessoas que estão enfrentando situações delicadas, vícios, estão aprisionadas pelo pecado, estão perturbadas por tantas opressões malignas. A gente ora como alvo do amor de Deus. A gente descansa nesse amor. A gente vivencia esse amor comunitariamente. E a gente compartilha esse amor com aqueles que necessitam
desse amor. Sabe, irmãos, nós temos a mensagem mais poderosa do mundo. Nós temos a mensagem que traz esperança para o coração. Nós temos a mensagem que é a resposta para tantos anseios desta vida. E talvez a gente está falhando em compartilhar aqueles que carecem ouvir. Uma compreensão desse amor de Deus nos leva a compartilhar aos outros esse amor. Quanto mais reconhecemos, meus irmãos, que o quanto éramos insuficientes e o amor de Deus nos alcançou, mais somos motivados a compartilhar isso às outras pessoas, ao dom de Deus a outros corações que precisam do amor do Senhor. Que esse seja o nosso compromisso. E eu aproveito para me destinar então a você que ainda não conhece a Cristo e nos visita essa noite. Esse é o amor maior do mundo. Maior do que qualquer outro amor que você experimenta nessa vida. Esse é o amor maior do mundo. De um Senhor que foi capaz de entregar a sua vida pelos seus servos. De um rei que entregou a sua vida pelos seus súditos. Esse é o maior amor do mundo. E você precisa dele para a salvação. Mas eu quero me dirigir à igreja do Senhor. Talvez você chegou aqui essa noite com dúvidas em relação a esse amor. Perguntando se de fato Deus lhe ama. Talvez essa tenha sido a sua pergunta da semana. O seu quiz da semana. Senhor, o Senhor me ama? Aí está lá. E está processando isso na sua mente. A resposta está aqui. Porque Deus amou. Porque Deus revelou esse amor em Cristo Jesus. Porque Deus, a seu tempo, morreu por aqueles que estavam distantes da sua graça, mas em Cristo foram alcançados por esse amor. Eu quero me dirigir a você também, que de repente vem lutando contra o pecado, e essa luta faz você pensar que Deus não ama você, ou que o amor de Deus diminuiu em relação à sua vida. É impossível que isso aconteça. É impossível que essa realidade aconteça, que Deus diminua. É impossível que isso aconteça. Que o nosso pecado diminua o amor de Deus. Ele não vai diminuir. Porque Deus já providenciou, então, aquilo que foi suficiente para vencermos o pecado. A obra de Cristo. Ele já entregou o seu Filho para que o amor dele se mantenha, então, o mesmo em relação a nós. É esse amor que nos constrange a viver em santidade. É esse amor que nos constrange a abandonar o pecado e amar a Deus acima de todas as coisas. Eu quero compartilhar com você também que está firme nesse amor. Mantenha-se firme, confiando. E não permita que nada nesse mundo abale o seu amor por Deus ou esfrie a sua vida em Deus. E quando então o dia mau chegar, as lutas ou qualquer circunstância, você possa olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé e continuar perseverando, porque foi na cruz que o amor de Deus se revelou verdadeiramente por nós. Que nosso coração esteja firme nesse amor e olhando sempre para o nosso Salvador a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó Santo Deus, louvado seja o Senhor para sempre. Bendito seja o Senhor de eternidade a eternidade. Porque em Cristo o Senhor revelou o seu amor. Em Cristo a tua graça chegou a nós. Em Cristo o Senhor nos constrange a te amar. Ó Deus, não há nada que a gente faça que diminua o amor do Senhor por nós. Mas esse amor nos constrange a mudar de vida em Cristo Jesus. Portanto, ó Pai, que essa mensagem possa nos levar à ação, nos mover, ó Deus, exatamente a também amar o Senhor acima de todas as coisas, em resposta ao teu amor, por meio de Cristo Jesus. Amém.